Isso mesmo que você entendeu, a França vai entrar com suas tropas na Ucrânia e não há nada que se possa fazer para evitar essa manobra. Após dias atrás Emmanuel Macron sinalizar que é favorável ao envio de tropas da OTAN para combater a Rússia em território ucraniano, com Vladimir Putin respondendo a essas declarações fazendo diversas ameaças, surgiram agora novas evidências de que Macron estaria colocando em prática um plano para combater parte do efetivo russo na Ucrânia. Isso porque o diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira russo, Sergei Narinsky, informou que a Rússia interceptou e descobriu um preparativo do exército francês para envio imediato de uma unidade militar com cerca de 2.000 soldados à Ucrânia, num primeiro momento, podendo ocorrer mais remessas de unidades conforme o decorrer do tempo e de acordo com a necessidade. Não ficou claro, mas ao que tudo indica, essa unidade seria de infantaria, designada para atuar na linha de frente em suporte ao sofrido exército ucraniano, que vem tendo dificuldades para conter o avanço russo em algumas regiões. Mas o que essa ação pode acarretar em termos práticos? Será que isso caracterizaria uma declaração de guerra à Federação Russa? Será que Vladimir Putin tomará medidas para eliminar as unidades francesas na Ucrânia? E será que isso pode desencadear uma resposta nuclear? Permaneça neste vídeo e entenda tudo isso agora mesmo. Seja muito bem-vindo, você está no canal Conflitos e Guerras. Conforme relatamos aqui no canal anteriormente, o presidente francês Emmanuel Macron nos últimos meses vem adotando uma postura totalmente diversa de quando se iniciou o conflito na Ucrânia. Durante todo o primeiro ano de invasão russa ao território ucraniano, Macron procurou a via do diálogo para tentar impedir a escalada do conflito, sempre procurando se colocar à disposição para negociações e chegando a fazer algumas visitas ao presidente russo, o que foi visto por muitos como uma postura de líder fraco e pacifista. No entanto, ultimamente Macron tem mudado completamente sua postura em relação à Rússia, adotando um tom beligerante em seus discursos, inflamando seus aliados da OTAN a tomarem medidas belicosas a fim de conter o expansionismo russo na Ucrânia. Todavia, em que pese toda essa polêmica envolvendo as últimas declarações do presidente francês, seus aliados da Alemanha e do Reino Unido logo trataram de colocar panos quentes na situação, dizendo que não pretendem enviar tropas à Ucrânia, fato que num primeiro momento fez com que Macron baixasse o tom de suas ameaças. Mas será que isso não era apenas um disfarce? Bom, de uma coisa não podemos discordar. Se você tivesse com a intenção de realizar uma investida militar contra seus inimigos, será que você acharia prudente ficar fazendo alarde de modo a colocar seu adversário em alerta? Eu penso que não. Partindo desse princípio, as recentes declarações dos líderes do Reino Unido e da Alemanha talvez não tenham passado de uma cortina de fumaça. Prova disso é que, como relatei no início deste vídeo, o serviço de inteligência russo descobriu um plano francês de suporte com o envio de um contingente militar à Ucrânia. Ou seja, Macron, que dias antes havia concordado com seus aliados alemães e britânicos no que diz respeito à negativa de envio de tropas, hoje foi pego pela interceptação com a mão na massa, já preparando seu efetivo militar para adentrar a Ucrânia. Quanto a isso, Macron ainda não negou nem confirmou a investida, sendo aguardada uma declaração nesse sentido nas próximas horas. E mais a mais, na hipótese da intervenção russa se confirmar verdadeira, temos aí duas problemáticas que derivam dessa descoberta. A primeira delas é no sentido de que, aparentemente, mais uma vez a Rússia se utilizou de espiões na Europa para interceptar planos militares de seus inimigos ocidentais, a exemplo do que aconteceu com a Alemanha recentemente, onde generais do alto escalão do exército alemão foram interceptados em um plano de bombardeio com mísseis Taurus alemães a alvos estratégicos russos foi descoberto, plano este que objetivara desarticular linhas de defesas russas, depósitos de munições e bases avançadas da Rússia em território ucraniano ocupado, além também da ponte da Crimeia. Isso não só desgastou ainda mais as relações entre Rússia e Alemanha, como também colocou em alerta a liderança da OTAN, já que ficou evidente se tratar de um ato de espionagem russo. Agora, com mais um ato de espionagem da Federação Russa, desta vez com a França, será que haverá retaliação francesa e alemã por conta disso? É aí que entramos na segunda problemática, pois, considerando a descoberta de um plano militar efetivo como esse, a França agora não pode recuar, porque será um sinal de fraqueza e descredibilizará toda a narrativa que Macron levou meses e até anos para construir. Isso considerando que as provas sejam de fato consistentes, lógico, pois na ocasião da interceptação contra os alemães, as provas se mostraram contundentes e o primeiro-ministro alemão, inclusive, foi a público confirmar a veracidade. No caso da França, surgindo mais provas por parte dos russos, Macron poderá se sentir pressionado a levar adiante o seu plano e efetivamente adentrar de forma oficial ao território ucraniano, agora não mais com suportes pontuais, mas com apoio convencional e inquestionável, trazendo consequências imprevisíveis ao conflito.
O diretor do Serviço de Inteligência russo chegou a ressaltar, inclusive, que se de fato a França enviar unidades militares à Ucrânia, isso a tornaria um alvo legítimo prioritário para os ataques das forças armadas russas, o que nos levaria a crer que a Rússia não hesitará em bombardear posições das tropas francesas na Ucrânia. Para finalizar, o diretor ainda deu uma alfinetada nos franceses, dizendo que as unidades francesas enfrentariam o mesmo destino de todos os franceses que já entraram no mundo russo com uma espada. Fala esta que claramente visou provocar o governo francês. No que se refere ao líder russo Vladimir Putin, ainda não se tem uma declaração oficial a esse respeito, muito provavelmente porque o presidente deve estar aguardando mais informações e colheita de provas, de modo a formar sua convicção sobre o caso e apresentar uma resposta em forma de discurso. Nesse quesito, já podemos esperar, como de costume, mais ameaças do presidente russo, inclusive ameaças de ataques de ordem nuclear, já que esse tipo de discurso é algo padrão inerente à personalidade de Putin e ele não vai mudar. O que nos resta questionar é: será que haverá algo a mais? Putin pode considerar o ato, se realmente ele se consumar, como uma declaração indireta de guerra, levando a uma mobilização total? De primeiro momento, penso que do ponto de vista estratégico, Putin possa enxergar a situação como uma ameaça pontual, principalmente considerando que 2.000 militares é um contingente muito pequeno, dada a proporção deste conflito. Para vocês terem uma ideia, esse efetivo é menor que o batalhão da Legião Internacional na Ucrânia, que conta com mais de 5.000 estrangeiros combatendo contra as forças russas. Mas se Putin entender que isso representa uma ameaça maior, no sentido de que gradualmente as forças armadas francesas resolvam repor suas baixas e aumentar seu efetivo na Ucrânia, talvez ele possa adotar medidas mais drásticas, como o emprego de bombardeios massivos em algumas regiões e até mesmo multiplicando sua infantaria através de novos recrutamentos. E não obstante a tudo isso, fato é que a medida empregada pelo presidente francês, se é que ela vai ocorrer, poderá de certa forma incentivar outros países a se valerem da mesma estratégia, pois na visão dos europeus a ameaça russa a todo o continente é real e iminente. Paralela a tudo isso, recentemente a Bélgica anunciou por meio de sua ministra da Defesa um pacote de assistência militar à Ucrânia no valor de 450 milhões de dólares, que incluirá, dentre outras coisas, 300 veículos blindados multiuso Iveco, que é um blindado multifuncional do exército italiano com proteção contra minas, contando com uma variação que pode se converter em ambulância. Isso só reforça o compromisso de toda a Europa no combate às forças russas na Ucrânia e demonstra grande união por parte desses países contra o que eles julgam como inimigo em comum, que é o expansionismo russo. Isso tudo ocorrendo logo após a vitória de Vladimir Putin nas urnas, que se caracterizou como a eleição mais fraudulenta e corrupta da história, de acordo com o grupo Golos, que é um grupo russo independente de monitoramento eleitoral da Rússia. O grupo, cujo líder inclusive se encontra preso pelo regime de Vladimir Putin, declarou que a eleição que marcou a vitória de Putin com mais de 90% dos votos em seu favor não foi livre nem justa, e isso se deve à prisão de opositores políticos e da forte censura ao povo russo. Fundada no ano 2000, o Golos é o único órgão de fiscalização eleitoral da Rússia independente das autoridades. Considerado um agente estrangeiro em 2013, o grupo foi proibido de enviar observadores aos locais de votação. As eleições presidenciais da Rússia no último domingo foram marcadas por inúmeras ocorrências de militares fortemente armados agindo com violência, com vistorias às cabines de votação e até conferência de cédulas dos eleitores para descobrir em quem eles estavam votando. De todo modo, havendo ou não fraude na eleição, fato é que Putin sequer teve tempo hábil para comemorar, já que logo em seguida veio essa bomba que ele terá que lidar, com a França cada vez mais se mostrando hostil e podendo influenciar o restante da Europa. Mas me conte aí nos comentários, você acha que Macron será capaz de enviar de fato suas tropas para a Ucrânia? E caso isso ocorra, qual será a reação de Vladimir Putin diante de tudo isso? E se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Pela sua audiência, meu muito obrigado e até a próxima. Полиция, задержите. Девушку, вот. Вот, держите.